qual lugar do passado fiquei por aqui, que ainda não me encontrei? Em qual lugar me escondi? De qual lugar ainda não cheguei? A quantas eternidades me apeguei? De qual morte não nasci? E com quantas briguei para não partir? Qual rua não atravessei? Qual voo não tomei? Em qual bagagem eu teria ficado, tímido e aprisionado? Quando tudo mudou, quando todos partiram, quando me esqueceram, quando me mataram, quando a festa e a guerra acabaram, quando todos voltaram, aonde eu teria ficado? Quando eu mesmo parti e aqui cheguei, quando tudo isto fingi viver, de qual mundo ainda não saí? De onde eu vim, ainda não sei, quando é que nascerei? Com as palavras do poeta e padre Gilvair Messias, eu inicio o programa Vilarejo de hoje. E hoje o nosso entrevistado é o Orlando Salles Filho, advogado, historiador e professor, que vem falar um pouco para nós sobre a história da nossa cidade e a pesquisa que ele tem feito nos últimos anos. Orlandinho, bom dia. Bom dia, Padre. Seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Alegria minha, né? Fico feliz em estar podendo, de uma certa forma, passar um pouquinho daquilo que eu aprendi, né, na vivência aqui na própria cidade. E é um prazer. Sim. Orlandinho, gostaria que você falasse pra gente, né? A sua família é uma das famílias mais tradicionais aqui da nossa cidade, né? E o que significa para você ser um verdadeiro cidadão nova resendense? Eu acho é muito assim, legal essa pergunta. Eu amo, eu morro, eu tenho o maior orgulho da minha cidade, o maior orgulho do meu povo, tá? Eu faço críticas, muitas críticas, mas não gosto que ninguém critica, tá? Principalmente quem não nasceu aqui, eu não admito. Sou bem assim bairrista nesse ponto. Realmente a minha família está aqui dos dois lados há muitos anos, né? Do lado da minha avó paterna, a família está aqui desde 1838, a família Vieira do Couto. Do lado do meu pai também, do pai dele, Salles, veio para cá em 1913, veio de Lavras. E do lado da minha mãe, do lado era Lourenço de Carvalho, era uma família também muito antiga aqui. E a outra família do lado da Henrique dos Santos, também do lado da minha mãe, do outro lado veio de Monte Belo, e o meu avô veio, pai de minha mãe, ele veio de Cabo Verde, veio de Muzambinho. Então minha família é da região, e a minha família está aqui, o último a chegar aqui foi o meu avô, pai de minha mãe, que chegou aqui em 1925. Então quer dizer, todas as outras pessoas são daqui, são dessa região. Sim. E como que surgiu, né, o seu interesse, a sua pesquisa, né? Porque há muitos anos você se interessa por saber as origens da nossa cidade, as características que formam o nosso povo. Então, como que surgiu, como que despertou essa vontade de conhecer um pouco mais sobre a história? Com 11 anos, tá? Isso quer dizer que faz 50. Né, porque vou fazer 61, tenho 60, e foi o seguinte, um trabalho de escola. Não foi nem professor de história, foi professora de português. A gente fez um mural, e a minha família guardava muito, né, a família do meu pai, que era uma família que tinha recursos, tinha posse, para época, né, tinha um acervo fotográfico fantástico, e a gente fez uma exposição na escola. E dali eu nunca parei, e eu recebi um jornal, que era um jornal O Globo, que falava alguma coisa da família Rezende, um arquivo que eles tinham em São Paulo, que eles têm esse arquivo ainda. E aí guardei esse recorte. Aí comecei a fazer entrevista, e nunca parei, até hoje. E eu tenho lá o meu primeiro escritinho, o meu primeiro documento, eu tenho até hoje. Que interessante. E é interessante perceber o quanto isso vai surgindo desde a infância, né? E como a escola justamente favorece alguém
para iniciar um trabalho tão rico como... Mas a minha família, dos dois lados, tinha o hábito de guardar documento. Tanto o lado mais ali tradicional, o lado mais humilde, o lado do meu avô carpinteiro, também tinha esse hábito de guardar documentos. Tá? Então isso faz parte. A minha mãe, por exemplo, ela nos ensinou muito. A minha mãe era mais simples que meu pai, mas mesmo assim, essa coisa de contar história, de contar os fatos, de incentivar a gente a buscar, a procurar. Então, isso também é um aprendizado da minha família, da minha mãe propriamente dita. Ela sempre narrou a história pra gente. E recentemente, né, você partilhou comigo e com várias pessoas aqui da nossa cidade uma pesquisa que você fez, né, transformada em vídeo, né, eu acho que imagino para o estudo que você está fazendo na área de ciências da religião, e você falava da origem religiosa, ou como a religiosidade foi fundamental para a formação aqui da nossa cidade. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Sim, né? O primeiro trabalho que eu fiz, em 81 eu tinha escrito alguma coisa. Com os 200 anos da paróquia, em 2015, eu tinha feito um folheto. E depois, agora, recentemente, né, inclusive até o senhor participou do grupo um trabalho de escola, eu tinha de falar a origem do meu povo, a influência religiosa desse povo, né? Aí eu fui mais fundo ainda na minha pesquisa, porque eu precisava de trabalhar isso, e realmente, Nova Resende, independente da tua fé, da tua religião, eu acho que o senhor até elogio e que eu vou te falar, é muito legal, porque ela nasceu com a fé de Cristo. Ela nasceu sobre a cruz. Né? Porque não tinha uma casa e surgiu uma igreja. Tinha uma igreja e as igrejas surgiram em torno dela. A casa surgiu em torno dessa igreja. Né? E a primeira autorização que teve foi em 1815. Aqui era uma roça. Os documentos falam, na nascente do rio São João, na contravertente do rio Claro. É justamente esse alto. O São João está de cá, nasce aqui, e o rio Claro nasce aqui no fundo aqui da praça. Né? Então ela descreve isso e é feito então um documento, né? 1815, aqui pertencia, como eu falei, era uma roça e pertencia a Cabo Verde. A comarca eclesiástica de Cabo Verde. Aí, em 1824, aí nós já não pertencíamos mais a Cabo Verde, pertencíamos à comarca eclesiástica de Carmo do Rio Claro. Aí foi feita realmente uma escritura, foi feita a doação, né? Foi feita uma doação com todos os cuidados legais, né? Com reserva, um lugar para a construção da capela, tinha que ser um lugar onde podia rezar a procissão em volta, rodar a procissão, tinha de ter água próximo. Tinha que ter vários cuidados, né? O doador, os filhos não podiam ter impedimento, a terra não podia ser hipotecada. Aí foi feita uma doação mesmo, então onde a cidade foi doado para a igreja. Na época, o Bispado de São Paulo, porque aqui pertenceu até 1901, essa nossa região toda pertenceu ao Bispado de São Paulo. Só depois de 1901 que foi criado o Bispado de Pouso Alegre. E depois, em 1916, foi criado o Bispado de Gospé. Mas então, na verdade, nasceu nessa origem, né? E outra coisa legal, o primeiro doador de terra, que ele veio de Candeias e veio para o Carmo do Rio Claro. Mas o pai dele já tinha doado as terras para Candeia. Então, assim, eram duas gerações de doar terra para construir, para fazer uma capela, e nesses dois lugares surgiram cidades. Eu falo que é interessante a gente olhar, né, para a origem histórica da nossa gente, da nossa cidade, justamente para a gente entender, né? E gostaria de perguntar a você como você avalia a importância dessa consciência histórica. A gente vive um tempo em que há quase que um apagamento, né? A gente não tem se preocupado tanto. Parece que a gente está olhando muito para frente e a gente não tem se preocupado em olhar o caminho que nos trouxe até aqui. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da história, né, para a formação da nossa gente, das decisões que nós tomamos, né? Como você como historiador, como você enxerga, né, essa experiência de
conservar a história, conhecer a história, para que a gente possa continuar numa sequência positiva, né? Uma ideia de progresso, de avanço, né? A partir daquilo que a gente já viveu como povo. Eu penso assim, se você tem um presente, esse presente precisa de um passado para você chegar até aqui. Né? Não é só em termos geral, temos aqui, se nós estamos aqui porque um dia a gente nasceu. E se a gente não quer morrer hoje, vai ter um futuro pela frente. Né? Mas eu penso assim, em termos históricos, é muito importante para a formação. Né? Não só em teoria, mas para a própria Nova Resende mesmo. Né? Então, assim, é através de acertos, através de erros, através de evoluções. Né? Se eu for pegar, por exemplo, dentro do próprio plano religioso, a formação da igreja aqui. A igreja era na praça, era uma capelinha pequenininha, depois ela virou paróquia, aí fez uma maior. Né? Aí ficou no centro da praça. Em 1921, aquela igreja não comportava mais. Já estava uma coisa ultrapassada. Veio um visitador uma vez de São Paulo aqui e ele achou horrível a capela. Mal cuidada, as alfaias, os paramentos, o papel de parede estava todo estragado, tinha coisa que não era de ouro, tinha peças que não eram de linho, e aí resolveu então, já depois com o bispado de Gospé, acho que foi Dom Ranulfo, não sei qual deles, que decidiu que deveria mudar então a igreja. Que estava no aí quer dizer, aí começou a construção da matriz onde é. E gastou anos, quer dizer, olha para o senhor ver, é toda uma evolução, tu sabe, achou que deveria melhorar, deveria ter um espaço maior, né? Aí começou aquela construção, gastou anos, teve assim desvio, gente que se fala que houve desvio de recursos, teve época que faltou recurso, aí começou a construir, a igreja estava pronta, inaugurou. Esse exemplo não é só da igreja, mas só para entender a importância dessa evolução. Aí decidiram que a igreja não tinha torre. Aí tinha de fazer uma torre para a igreja. Olha você ver essa transformação necessária. Né? E vem vindo, vem evoluindo. De repente aí a igreja estava linda, maravilhosa, anos. De repente o padre, quase que recentemente, acha que tinha de mexer nas colunas, que as colunas estavam atrapalhando. Então eu acho que isso é muito importante. Se hoje a gente tem uma matriz daquele jeito lá, aí tirou a escada, botou rampa, se a gente tem, se não tem como você negar aquela história, se está certo, se está errado, se os padres acertaram, se não acertaram, mas o importante é que essa igreja não estaria daquele jeito se não tivesse essa evolução. E com certeza ela vai se transformar. Cada padre, cada pessoa, cada comunidade, isso não é só na igreja de qualquer canto, vai colocando a sua pedrinha, vai colocando a sua característica, vai colocando a sua afeição nas coisas. E acho que é isso que é importante, né? Por isso que a cidade mudou. A praça também, quantas reformas já passou essa praça, né? Independente de crítica ou não, essa evolução se faz. Então, para ter um futuro, você tem que ter presente, mas tem que valorizar. E está mais em relação ao povo, né? Eu acho que essa formação, essa mistura que teve aqui, isso é muito importante. Se a gente tem um povo bom hoje, um povo trabalhador, né? O povo daqui é muito trabalhador, não adianta discutir, tá? Se tem esse povo trabalhador, é porque teve alguém lá atrás que ensinaram eles a trabalhar, né? A gente teve influência italiana, que os italianos saíram da Europa bem dizendo a pobreza e vieram lutar aqui, né? Outros estrangeiros, né? O pessoal da zona rural, né? Uma família minha, Vieira do Couto, era da zona rural, essa vontade de trabalhar, né? E tem a questão do café aqui, que o café, em 1874 já tinha café, então essa vontade do povo trabalhar, de desenvolver. Então acho que esse presente, né, deve muito, historicamente, de todas as formas ao passado do nosso povo. Sim, e um ponto que eu gostaria de conversar com você, que eu acho isso interessante quando você diz, né, quando você algumas vezes já partilhou comigo, sobre a boa convivência, né, a sua família formada por uma parte presbiteriana, uma parte católica, e vocês conviveram em perfeita harmonia, né, nesse tempo. Eu gostaria de que você comentasse um pouquinho como que era essa vivência de unidade, de boa convivência entre as duas tradições. A família de minha mãe era católica,
A mãe de meu pai era católica, mas ainda menina, ela casou com meu avô, que é o pai do meu pai, o Salomão Salles, e ele veio de Lavras, né? Ele havia estudado no colégio protestante, presbiteriano, que Lavras foi o primeiro lugar do sul de Minas que os americanos vieram, né? Ele estudou no Instituto Gama, ele fez o primário numa escola presbiteriana, né? E ele veio, ele casou com minha avó na igreja católica, ela era católica. A gente cresceu assim, sem problema nenhum, tá? Havia um respeito muito grande. A gente participava, por exemplo, dos cultos na casa do meu avô. A igreja presbiteriana foi fundada na sala da casa dele, em 1925. Tá? Mas assim, nunca houve. A minha mãe era de família católica, lá em casa devota de Santa Rita, lá em casa sempre teve a imagem de Santa Rita. A mãe de minha mãe também era muito religiosa. E a gente assim, nunca teve um choque. Às vezes falava, tem que ir na igreja, sabe, tem que fazer, tem que ir na escolinha dominical. Minhas tias cobravam isso, você não está indo na escolinha dominical, mas a gente estava indo no catecismo, todos nós fizemos primeira comunhão, tá? Fomos crismados, tá? Inclusive os filhos do meu avô, que era presbiteriano, foram batizados na católica. Tá? Então assim, nunca teve problema. E outra coisa, o padre, principalmente o padre Luiz, o Luiz Moreno Coeto, ele frequentava a casa dos meus avós presbiterianos. Ele era europeu, para ele não havia choque, essa coisa, ele já respeitava, porque na Europa era antigo essa ideia, já fazia quase 500 anos, essa ideia de ter os protestantes de uma certa forma. E ele era muito próximo. Teve uma época, eu não sei se você sabe dessa história, que ameaçaram que deveriam queimar as igrejas presbiterianas. E houve um bafafá, uma coisa na região, chegaram a botar fogo. Alguns católicos puseram fogo na igreja presbiteriana de Ventania, de Alpinópolis, na noite de Natal. Queimou a igreja. Inclusive eles falam que aconteceu um milagre, porque a Bíblia não queimou. Né? Eles têm essa Bíblia guardada. E ameaçou aqui. Então os presbiterianos, inclusive meu avô, eles faziam vigília na igreja, com medo da igreja ser queimada. Parece que a igreja do Pinheirinho, Muzambinho teve um problema também de queima de igreja. E eles faziam vigília. Mas ele era muito próximo ao padre Luiz. Tá? E um belo dia o padre Luiz sai na porta da casa paroquial, que era no mesmo local, mas era diferente. Ali tinha tipo um barranquinho. Ele sai e ele gostava de arma. Ele sai com uma carabina, no meio do povo, o padre, né? E ele fala, quem mexer com os protestantes está mexendo comigo. Nunca mais acalmou. Acabou o medo, o risco de falar que ia botar fogo na igreja. Né? Olha que legal. E sem comer, olha que essa história é linda. Eu já contei essa história uma vez, no encontro dentro da igreja presbiteriana, quando foi comemorar um aniversário da igreja. Sim. Então, acho que para mim isso foi muito normal, para a gente em casa. Só que eu acho que teve um problema assim, teve um efeito colateral. A gente não é pegado à igreja nenhum a gente acredita no Cristo, eu, os meus irmãos, mas a gente não frequenta nenhuma igreja. Acho que a gente teve muita liberdade, sabe? Liberdade demais, assim, para manifestar, para ter, que a gente não ficou muito apegado. Mas a gente é cristão, tá? A gente acredita no Cristo, a gente acredita na Bíblia, mas a gente não sem qualquer choque. Sim. Landim, uma última pergunta que eu gostaria de te fazer. Não sei se eu vou estar sendo injusto com um historiador e alguém tão apaixonado pela história, mas se você pudesse escolher um evento histórico para participar, qual seria esse? Um momento assim, no passado? Isso. Sim, tem um momento muito legal, que eu já escrevi sobre ele. Em 1922, tá? Em 1922, estava programando uma festa muito linda, uma festa da igreja, porque era dinheiro para a construção, porque a igreja da praça foi demolida em 1921 e precisava de recurso para construir a nova matriz. O padre que chamava Fernando Colombo, tá? E estavam preparando aquela festa,
né? O preparativo seria aquela festa grandiosa para recurso, né? É uma festa por Espírito Divino do Espírito Santo e Santa Rita para recurso para a igreja. Só que acontece o seguinte, no dia 21 de maio, que é a véspera da festa, o padre fica doente. Ele já vem meio problema, ele estava mais velhinho, e ele morre no dia da festa. Né? Aí toda aquela multidão, aquele preparativo todo para a festa, vira o preparativo para o enterro dele. Né? Vira aí justamente toda aquela coisa toda, quer dizer, aí veio padre da região toda, veio o padre o Fabiano de Barro Preto, e tem até no documento da igreja fala, Dilecto Deus et hominimus, querido de Deus e dos homens. Né? E é uma marca, porque justamente esse padre Colombo, foi ele que tinha inaugurado o cemitério. Foi o primeiro padre que tirou a igreja, o cemitério da Igreja da Praça, e passou a ter o cemitério municipal. E hoje tem o túmulo dele lá ainda. Né? Eu acho assim até legal isso, falar isso com o senhor, assim, diante de todo mundo, porque eu acho assim que a gente podia fazer algum trabalho, porque tem alguns padres que foram enterrados no cemitério. E as pessoas não têm noção, às vezes até o pessoal da igreja não tem. Quando você está subindo pelo cemitério, aquele corredor, antes de chegar na capelinha do Padre Luiz, tem uma pedra. Ali está o Padre Colombo. Incrível, olha o sepultamento dele, não tem túmulo. Trouxeram uma pedra, como a ideia do Cristo mesmo, né? Em cima, uma pedra em cima. Né? Então eu acho que essa é uma história muito legal para estar contando. Com certeza. Landim, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para fazer parte aqui do programa Vilarejo, e é uma alegria sempre recebê-lo, ouvi-lo, né, contando as histórias da nossa gente. Muito obrigado. Viu? Obrigado, senhor. Obrigado a todos. Eu só sei falar como padre, eu não sei falar mais como jornalista. Vamos começar com muita alegria e fé. E nesse programa nós entrevistamos o advogado... Por que tá tão difícil falar isso, gente? Resende Web TV, apoio Loja Naval, moda e acessórios, Resende Net, internet por fibra ótica, Patrícia Vieira, estética avançada e perfumaria, Autoposto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe, Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos, Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões, Nova Noiva, a Loja da Luísa, Espaço de Beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais, distribuidora do Breno, água, gás e bebidas, Centro Automotivo JKE, o mais completo da região, odontologia especializada Doutora Karina e Dr. Danilo Del Valle,